Olá pessoal, Edilson Machado. Hoje eu vou falar sobre Inquisição. Vocês notem que eu dei uma pequena pausa após proferir a palavra Inquisição, né? Porque eu tenho certeza que nessa pausa veio à cabeça de vocês imediatamente a palavra católica. Ou vieram as palavras, à cabeça de vocês as palavras Igreja Católica. Isso é um botão automático cultural que colocaram nas nossas cabeças. A Igreja Católica não tem assim uma espécie de monopólio da Inquisição. A Igreja Católica não tem assim, vamos falar assim, direitos autorais em relação à Inquisição. Houve outras Inquisições também, e esse vai ser o motivo do meu vídeo. Né? Houve outras inquisições muito mais cruéis e mais injustas. E está havendo agora, nesse momento, inquisições, não é isso? Se você for falar sobre a Igreja Católica, sobre a Inquisição, e não vai ser o tema desse vídeo, talvez seja o tema de outros vídeos mais na frente, houve duas principais. As duas principais são, primeiro, a Inquisição Cátara, do século XIII, não é isso? E segundo, a Inquisição moderna, quer dizer, seria a Inquisição Católica já da Idade Moderna, do século XVI. Não há dados específicos em relação à Católica, Cátara, por causa da distância do tempo, de quantas pessoas morreram. Mas há dados sim em relação à Inquisição Espanhola Católica, pela proximidade do tempo. Estima-se que em 360 anos de Inquisição Católica Espanhola, a Igreja Católica tenha relaxado ao braço secular mais ou menos 5 mil pessoas. Né? Mas vocês devem estar se perguntando, Adilson, o que seria relaxar ao braço secular? Eu explico. A Igreja Católica não executava as penas, ela apenas julgava. Quem executava era os poderes leigos, daí a expressão relaxar ao braço secular. É isso? Então, baseado nessas mais ou menos 5 mil vítimas em 360 anos, vamos às outras inquisições que houve e estão havendo hoje. Vamos falar, por exemplo, da Inquisição Protestante, que houve a Inquisição Protestante, sim, durante a implantação do luteranismo, houve violência com os camponeses, a violência do Calvino, de João Calvino, dos calvinistas lá na Suíça, a Suíça de Zwingli. Zwingli foi um dos reformadores também, assim como Calvino e assim como Lutero. Zwingli, inclusive, morreu no campo de batalha. Né? Lutero, Calvino e Zwingli, eles não apenas não se gostavam, eles se odiavam de morte entre os três. Calvino mandou matar pessoas em nome da fé protestante, inclusive amigos seus, eu vou falar apenas de um, o médico Miguel de Cervé, que era seu amigo, que estudava a circulação de sangue nas pessoas, mas um dia discordou da doutrina da predestinação de João Calvino. Então João Calvino mandou preparar uma grande fogueira com uma grande caldeira e o cozinhou lentamente a fogo lento. Tá? Houve outros crimes também, no qual eu vou omitir porque vai ficar muito longo também. Alguns historiadores dizem que a implantação da reforma, da grande reforma, foi muito semelhante em alguns pontos, à implantação do Islã, tal a violência. Mais tarde, por exemplo, podemos falar da invasão de Oliver Cromwell com seus puritanos lá na Irlanda e a morte de milhares de católicos. Deixemos a Inquisição Protestante para lá e pode ser motivo de outro vídeo em outra ocasião. Vamos falar em outra Inquisição também do século XVI, protestante, mas dessa vez anglicana. Eu estou falando da Rainha Elizabeth I, a Rainha Má, como chamava, a Rainha Sem Homem, a Rainha Virgem. Me parece, não tenho certeza, que Virgínia, lá nos Estados Unidos, é em sua homenagem, a Virgem, Rainha Virgem. Ela era filha de Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana. Henrique VIII, assassino de mulheres, Henrique VIII, assassino de sábios. Né? Ele matou Thomas More, que depois foi canonizado pela Igreja Católica e ficou conhecido como São Thomas More. Pois bem, em apenas um ano em nome da fé anglicana, Elizabeth I mandou matar mais gente, mais pessoas do que em 360 anos de Inquisição Católica Espanhola. Tá? E ela tinha uma particularidade interessante.
Era um prazer mórbido que ela tinha. Ela chamava o verdugo, o carrasco, e pedia particularidades da execução. Perguntava se a vítima tinha sido decapitada do primeiro golpe, se ela gritava muito, se havia muito sangue, coisas desse tipo. Ela tinha esse prazer mórbido. Nós estamos no século XVI ainda. Vamos dar um pulinho para o século XVII e falar de outra Inquisição. A Inquisição japonesa. Entre 1604, mais ou menos, e 1636, no Japão, foram mortos 188 cristãos, grande maioria católico. Tá? Motivo dos assassinatos? Apenas porque eles estavam propagando sua fé. Isso é Inquisição, não é? Há relatos de cristãos queimados vivos, há relatos de mulheres queimadas vivas, abraçadas com seus filhinhos de colo, enquanto as famílias rezavam Pai Nosso, rezava a Ave Maria. Né? O padre jesuíta Pedro Quibes passou 10 dias lentamente torturado. E o começo da tortura foi o vazamento dos seus 2 olhos a ferro quente. Essa foi a Inquisição japonesa do século XVII. Saindo do século XVII, vamos aí à segunda metade do século XVIII, outra Inquisição, a francesa. Eu estou me referindo à Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, boa parte, durante a ditadura jacobina da esquerda, foram assassinados 30 mil pessoas em nome dos ideais jacobinos e em nome do iluminismo. Não é isso? Obviamente, isso é uma Inquisição. Motivos podiam ser os mais simples possível, né? A pessoa não reclamar, não tratar outro de cidadão, todo mundo era igual, e a justiça da guilhotina, né, era igualitária. A justiça da guilhotina era o que nós chamamos de justiça social, palavra que nós repetimos hoje sem saber o que significa bem isso. Pois bem, esses motivos podiam variar também até no preço da reclamação de um preço de pão e por aí vai. Entre 1792 e 1794 da Revolução Francesa foram mortos 17 mil padres, 34 mil freiras e centenas de católicos, em nome dos ideais iluministas da Revolução Francesa. Isso é Inquisição, não é isso? Se você pegar esses 17 mil padres apenas em 4 anos, em 2 anos, desculpe, e transferir para 360 anos de Inquisição Católica, dá muito mais do que o dobro e algo mais. Não é isso? Estamos no século XVIII, vamos ultrapassar o século XIX e vamos ao século XX e as suas inquisições. Vamos à Inquisição Espanhola do século XX. Eu estou me referindo à Inquisição que houve durante a Guerra Civil Espanhola. 3 anos apenas, 1936 a 1939. Tá? Durante esse período, 4 mil padres, 2.300 freiras e centenas de católicos foram brutalmente assassinados por comunistas e anarquistas. Alguns comunistas invadiam a igreja, estupravam as freiras perante os fiéis, urinavam nos púlpitos e decapitavam os padres, em nome da ideologia até materialista, comunista e anarquista também que participavam desses atos. Né? Também muitos protestantes foram mortos na Espanha. Essa foi a Inquisição Espanhola do século XX. Teve também a Inquisição Mexicana do século XX. Durante o período da descristianização do México, 1926, mais ou menos, a 1929, também centenas de católicos e protestantes foram mortos, em nome de uma tal de descristianização. Eu não poderia deixar de falar também da Inquisição nazista do século XX, não é isso? Foi a Inquisição, 6 milhões de judeus mortos, 2.000 católicos lá na Alemanha, também muitos protestantes e, por que não dizer, muitos comunistas e anarquistas em nome da ideologia nazista. Isso é Inquisição. Houve também algo parecido lá no fascismo da Itália, outra Inquisição do século XX. Pessoal, hoje está havendo outra Inquisição. Nesse momento, talvez esteja havendo decapitações. Eu estou falando da Inquisição do Oriente. Vocês devem ter notícia de cristãos crucificados vivos em nome da fé do Islã.
é outra Inquisição. Está vendo hoje, agora, mas ninguém fala dessa Inquisição, né? Isso é algumas imagens de YouTubers, eu não gosto de ver isso, mas eu sei que tem imagens no YouTube de cristãos sendo decapitados em nome do Islã. Essa Inquisição que está vendo agora. Vocês perceberam o seguinte, que parece que entre todas essas inquisições há uma espécie de emulação, uma espécie de concorrência entre elas para saber quem mata mais, não é isso? E quando há concorrência, obviamente, há uma campeã, há um vencedor, não é isso? E o vencedor das inquisições chama-se Inquisição Comunista. 100 milhões de mortos até agora. E os números não param. Os números aumentam todo dia em Cuba, aumentam em Coreia do Norte, aumentam na Venezuela e aumentam na China, em nome da ideologia comunista até materialista, a Inquisição. É isso? Em Cuba, para vocês terem apenas uma percepção, em meio século foram fuzilados a mando de Fidel Castro 17 mil pessoas. Se você comparar esse meio século com 3 séculos e meio da Inquisição Católica Espanhola, dá muito mais do que o dobro e mais alguma coisa, não é isso? Pois é. Houve canibalismo na União Soviética durante a implantação da coletivização das fazendas e parece que tem comunista que não tem nenhum prurido de consciência disso. Houve canibalismo também na época da grande fome de Mao. Algumas famílias tiveram que trocar seus filhos com os vizinhos para não comê-los. Preferiu comer o filho do vizinho do que comer seu filho. E houve também alguns canibalismos, atos de canibais, no finalzinho do século XX na Coreia do Norte. É isso? Eu gostaria de terminar esse meu vídeo com um alerta e com uma dica. Alerta é que o comunismo ele começa assassinando nossas liberdades, depois assassina as pessoas. E aqui no Brasil, nós já sentimos as mãos liberticidas apertando nosso pescoço cada vez mais. Isso é muito preocupante. E a dica que eu dou para vocês também é que quando alguém falar de Inquisição, vocês olhem para a pessoa e façam a pergunta: qual é a Inquisição que você está se referindo? Não é isso? Obrigado a vocês.